Dia, senhores, professor Rodrigo. E sim, minha voz está um pouquinho bugada, um pouquinho mais grave, né? Esse é o motivo da gente não ter feito esses vídeos antes, né? Mas eu falei, vamos pelo menos resumir um pouco para a gente passar para vocês. E eu preparei aqui algumas dicas inevitáveis, ou seja, dicas importantes para a gente entender alguns conteúdos que podem cair na prova de vocês de amanhã, o Enem, sobre ciências da natureza. Então, o primeiro que eu separei aqui, senhores, foi a nossa famigerada regra de 3. Dá para resolver tudo com regra de 3? Não. Mas saber regra de 3 ajuda muito nos nossos estudos. E o que a gente precisa saber para resolver regra de 3? A gente precisa entender que regra de 3 é uma comparação de proporções. Ou seja, eu tenho que ter pelo menos duas grandezas para que eu possa comparar. E na química, geralmente serão duas grandezas, tá? A gente utiliza muito regra de 3 para calcular mols, para calcular alguma coisa que envolva energia, que envolva massas. Então, uma dica importante é a gente sempre organizar. Então, eu coloquei G1 e G2, que G1 é a grandeza 1 e G2 a grandeza 2. Por exemplo, quando a gente fala de mol, né? Ou mol. Gramas por mol. Então, eu tenho gramas e tenho mol, tenho duas grandezas. E aí, o que eu faço? Eu coloco a grandeza de um lado e grandeza do outro. O lance da regra de 3 é você ser organizado. Então, eu já coloquei um esqueminha aqui para que vocês possam organizar. E aí fica fácil. Colocou a grandeza aqui, colocou a grandeza no outro. A primeira informação, geralmente o exercício já lhe dá, né? Já vai ter lá nos dados. E quando a gente relaciona-se a mol, a gente sempre acha o valor de 1 mol. Esse 1 mol vai ser a nossa referência. Nas aulas anteriores, né, eu sempre falei para vocês que a nossa referência sempre será 1 mol. Então, colocou 1 mol, colocou o valor de gramas, colocou o valor de uma energia de 1 mol. Então, acha o mol e depois o restante é proporção, tá? E aí a gente multiplica cruzado. Por que cruzado? Porque ela é diretamente proporcional. O que seria diretamente proporcional? Quando você aumenta uma grandeza, você aumenta outra grandeza. Quando você diminui uma grandeza, você diminui outra grandeza. E aí segue a proporção, beleza? Então, regra de 3, primeira dica, tá? Fácil, organize que vai dar bom. Segunda dica, conversão de unidades de medida. Por que é importante isso? Acredite, tem gente que acha que depois do grama vem, né, o miligrama, e não é. A gente tem algumas casas anteriores. Então a gente tem uma dica aqui importante, que é Dani curte miojo. Qual que é a ideia dessa frase? Dani curte miojo. A gente vai pegar o D, o C e o M. E aqui, se você perceber, fiz uma tabelinha justamente para a gente conseguir converter essas unidades. Fica muito fácil. Então a gente tem grama, aqui pode ser grama, pode ser metros, pode ser litros, né? Depende da unidade que você vai querer converter. E o restante vai ser a mesma coisa. Por exemplo, vou colocar gramas, porque como a gente está usando para mols e é gramas, fica mais fácil. Então, tem um gramas, o próximo decigramas, o outro centigramas e o outro miligramas. Pronto. Se fosse litro, decilitro, centilitro, mililitro. Se fosse metro, decímetro, centímetro, milímetro. Ou seja, Dani curte miojo, permanece o D, C e o G, só muda a unidade que vem depois. Depois, como que faz para converter para gramas, por exemplo? Eu tenho aqui um exemplo de 40 miligramas. Se a gente quiser converter 40 miligramas para gramas, a gente só acrescenta zero e o último zero, que vai chegar em gramas, a gente coloca a vírgula. Por exemplo, eu tenho 40 miligramas. Se eu for converter 40 miligramas em gramas, eu acrescento zero. No último, que é o caso, o grama onde eu quero parar, eu acrescento a vírgula. Então, eu tenho 0,040 gramas, tá? Para unidades maiores também você pode fazer, só que aí você vai ter outras unidades, né? Então, isso aqui é uma dica bacana, salva muitas vidas, acredite.
que fica fácil você converter para de repente transformar em mol. Lembrando que a unidade aqui para mol é grama por mol, então fica mais fácil a gente lembrar para converter para grama, certo? Terceira dica importantíssima são as reações. Aqui tem várias reações, mas eu trouxe duas que geralmente são clássicas, né? Geralmente caem e é bom a gente lembrar. Então, quando a gente tem combustão de compostos orgânicos tem um carbono, né? A gente vai ter como produto dióxido de carbono e água. E um bizu aqui, um macete legal, é que a quantidade de carbonos que você tem nesse composto, né, se fosse a gasolina seria 8, se fosse o etanol seria 2, então a quantidade que você tem de carbono vai ser a quantidade que você vai ter de produção de dióxido de carbono. Então, por exemplo, se a gente pegasse aqui a gasolina, que tem a C8, né? C8, 8 carbonos lá na gasolina, a gente vai ter, na sua combustão, a gente vai ter 8 mols de dióxido de carbono, tá? Por que eu estou focando no dióxido de carbono? Geralmente, como a questão de Enem ela tem um viés ambiental, então ele vai querer ver um combustível que seja menos poluente ou algo assim, e aí a gente já foca direto no dióxido de carbono. Então, segue isso aqui, você não perde tempo tentando balancear, tá? Mas se precisa balancear, balanceia também, porque talvez possa cobrar quanto de água ou, né, quanto de oxigênio, mas o fato é que se for dióxido de carbono, não perca tempo. Quantidade de carbonos que tem aqui no combustível, quantidade de mols de dióxido de carbono, beleza? A segunda reação importante é a reação de neutralização. E o que é uma reação de neutralização? Ela ocorre quando eu tenho um ácido, tá vendo? Um Hzinho aqui. Lembrando também que substâncias ácidas começam, né, com H. A gente tem hidrácidos, oxiácidos. Isso aí é uma boa. E aqui a gente tem uma base. Termina com o OH, uma hidroxila, certo? E aí ela vai produzir o quê? Vai produzir um sal e produzir água. O sal o quê? É um cátion diferente do H+, e um ânion diferente do OH. Você tem a produção de um sal. E produz água também. Porque aqui, ó, se eu pegar o OH mais o H, você vai ter a produção de água. Então você neutralizou. Feito isso aqui, a gente vai para a nossa quarta dica, que é a termoquímica. Lógico, termoquímica ela é vasta, mas aqui estamos dando só algumas dicas para você lembrar, relembrar ou entender um pouquinho. Então aqui a gente tem equações, a gente tem reações que elas podem ser endotérmicas ou exotérmicas. Quando a gente fala de endotérmica, é só lembrar lá daquele procedimento de endoscopia, né? Endo dentro. Então, endo significa absorver alguma coisa, no caso absorver, no caso da termoquímica, absorver energia. E ΔH, lembra que delta é variação de alguma coisa, no caso se for calcular ΔH, é entalpia final menos entalpia inicial. Então delta sempre é final de alguma coisa, menos inicial. Então ΔH ele vai ser maior do que zero. Se ele é maior do que zero, significa que a entalpia ali é positiva, tem um sinal positivo. Se você ver lá que o final da reação é positivo, significa que é uma reação que absorveu energia. Quando ela é exotérmica, é só lembrar de ex. Lembra? Ex a gente joga fora, esquece, ex, para fora, exportar. Então, o exotérmica significa que é uma reação que libera energia. E aí, o ΔH dela vai ser menor do que zero. Então, se é menor do que zero, o ΔH vai ser negativo. Uma reação que ela é exotérmica. Certo? Aqui a gente também passa um pouquinho na lei de Hess. E a gente tem que lembrar sobre a lei de Hess, 3 coisinhas. Inverte, multiplica, cancela. Por quê? Se eu quero uma reação final, né? E para chegar nessa reação final eu tenho que passar por vários outros processos, eu tenho que preservar o que está na minha reação principal. O que é produto, o que é reagente fica no lado de reagente e o que é produto fica no lado dos produtos. Então por isso que a gente inverte quando for necessário, né? Inverte essas equações para justamente a gente alinhar com a equação principal. Multiplica, então se eu estou falando de 2 mols, 1 mol, 3 mols, tem que multiplicar tudo, né? Ou dividir também. E cancela porque, lembra que o reagente de uma reação, se for igual, um reagente for igual ao produto de outra, eles acabam cancelando, tá? Então é só a gente fazer esses cancelamentos e se no final der a equação de origem, ok,
tá certinho. Lembrando também que os valores de entalpia, né, os valores que tem lá de entalpia é por mol. Então, se eu tenho 2 mols, eu vou ter 2 vezes a multiplicação daquela entalpia, beleza? E a quinta, também muito procurada e que traz também muitas dúvidas, é sobre eletroquímica. Não é um bicho de 7 cabeças, mas tem alguns detalhezinhos que a gente precisa levar em consideração. Primeiro, quando a gente fala de eletroquímica, a gente tem 2 tipos, ou 2 partes importantes. A gente tem a pilha e a eletrólise. A pilha, ela sempre vai ser um processo espontâneo, ela ocorre naturalmente. E a pilha, ela precisa, teoricamente, né, 2 componentes, um que oxida e um que reduz. Né? Então, se você colocar 2 metais, um vai oxidar, o outro vai reduzir. E a gente vai entender o porquê também. E a eletrólise, a gente tem 2 tipos. A gente tem a eletrólise ígnea, ou seja, seca, quando o material lá, geralmente um sal, ele se funde, então só tem os íons ali daquele sal, né, geralmente. E a aquosa, que ela entra na água, então há uma dissociação ali, há uma quebra por água, e aí você tem alguns íons, tem 2 tipos de íons, 4 tipos de íons, né, para dividir os eletrodos ali, certo? E aqui a gente precisa levar em consideração ânodo e cátodo. Essas palavrinhas ânodo e cátodo é importante, porque no ânodo ocorre, né, a oxidação, ou seja, o ânodo é onde oxida, e no cátodo é onde reduz. E um bizu aqui bacana é que ânodo oxida, então a gente tem vogal com vogal. Falar de ânodo, ele oxida. Cátodo, consoante, reduz consoante. Então, consoante com consoante, só para vocês verem, associarem, né? E a oxidação o quê? Eu coloquei oxida, odeia, ou com o também. Odeia elétrons, ou seja, ele libera elétrons, ele não quer saber de elétrons, né? Ele doa elétrons, é onde ocorre a oxidação, ele perde elétrons. E já a redução, ela recebe elétrons. Redução, receber, recebe elétrons, tá? E aqui nos processos, numa pilha, o cátodo, ele é positivo. Então, ele reduz, ele é positivo, certo? E o ânodo é negativo. Só lembrar que do ânodo que está sendo fluxo de elétrons. O ânodo é negativo. Na eletrólise é o contrário. Lembra que a eletrólise ela é um processo forçado? Então, você já tem os polos já definidos ali. E aí, dentro da solução, que o contrário, que no caso o cátion, ele vai procurar o polo negativo, né? E o ânodo, o cátion e os ânions, né, vão procurar o polo positivo para descarregar esse elétron ou pegar esse elétron. Então, na eletrólise, o cátodo ele é negativo e o ânodo ele é positivo. E aqui a gente entra na parte do cálculo da voltagem de uma pilha, que é DDP. Então, lembrando que é uma pilha, ou precisa que um oxida e o outro reduz. E essa frase ajuda bastante, porque geralmente nas provas ele vai colocar um potencial de redução, ele não vai colocar um potencial de redução e um potencial de oxidação. Geralmente não acontece isso, ele só coloca um potencial de redução. E aí essa frase ajuda, porque fala que o maior faz o que quer e força o outro a fazer o contrário. O maior faz o que quer e força o outro a fazer o contrário. Um exemplo aqui. Os potenciais de redução do cobre e do zinco são 2 metais, são os clássicos, né, da pilha de Daniell. E aqui fala que o potencial de redução do cobre é mais 0,34. E o potencial de redução do zinco é de menos 0,76. Então aqui, quem é o maior? O maior é o mais positivo, né? Então o maior faz o que quer. Ele quer fazer o quê? Ele quer reduzir. Essa vai ser, ele quer, já definiu, eu quero reduzir e pronto. Então ele vai forçar o outro a fazer o contrário. Então o zinco vai fazer o contrário, que é o quê? Que vai oxidar. Então se ele vai fazer o contrário, ele vai alterar o sinal, certo? E aqui vai ficar mais 0,76. E aí somando as duas, a oxidação e a redução, somando mais 0,34 com mais 0,76, a gente vai ter mais 1,10 volts. Essa vai ser a DDP, né, da pilha de cobre e zinco. Beleza? E aqui, senhores,
Para a gente terminar, a gente tem o bônus flash, que a gente está falando de velocidade de reação. Foi ruim, né? Mas tudo bem. Aqui a gente tem temperatura, são fatores que influenciam na velocidade de uma reação. A gente tem a temperatura, tem superfície de contato, catalisadores, concentração e pressão. Temperatura, é só lembrar que quando as moléculas recebem energia, elas começam a ficar agitadas. Então, se elas começam a ficar agitadas, elas começam a se chocar mais. Então, a probabilidade de ter um choque efetivo para que haja alguma reação, uma quebra, uma ligação, é maior. Então, por isso que quando você aumenta, ou seja, a temperatura, ela favorece o choque efetivo, né, dos átomos, das moléculas e assim por diante. E a superfície de contato, muito cobrada também, mas a gente entender o que é a superfície de contato. Não sei se você já conhece, com certeza, aqueles antiácidos, comprimido, né? Se eu colocar ele numa água, ele vai fervescer, só que vai demorar um pouquinho mais, porque a água ela vai ter contato em toda a superfície dele, né? Mas demora um pouco mais. Agora, se eu pulverizar, ou seja, transformar aquele comprimido em pó, eu vou ter vários pedacinhos daquele comprimido, né? E a água vai estar em contato com vários pedaços dele ao mesmo tempo. Então, por isso, quando está ao mesmo tempo, a velocidade tende a aumentar, a ser mais rápida. Essa reação tende a ser mais rápida, em pedaços menores, porque aí a quebra vai ser muito mais rápido. É só lembrar do carvão. Você não vai pegar uma tora para fazer um carvão, você vai pegar um saco de carvão que tem vários pedacinhos e o fogo vai se espalhar por todos eles com mais rapidez, tá? Então, superfície de contato, é só lembrar disso. Esses dois exemplos que vão ajudar vocês a entenderem o que é superfície de contato. Catalisadores, o ideal grande papel, né, de um catalisador é justamente diminuir, né, a energia de ativação. Então, o catalisador, não sei se você lembra dos gráficos, quando uma reação precisa de muita energia, então ela demora um pouco mais. Agora, quando o catalisador ele vai tender a diminuir essa energia de ativação, então a reação ocorre muito mais rápido. E interessante é que o catalisador também, ele não participa da reação. Ele só acelera, só ajuda a acelerar essa reação, mas ele não vai ter produto dessa reação, beleza? Pressão é o mesmo sistema. Se você pressiona alguma coisa, você está juntando, né? Está fazendo com que elas fiquem mais próximas, está pressionando. Então, quando você aumenta essa pressão, você está aumentando a probabilidade de ter choques entre as moléculas, entre os átomos, e com esse choque ele tende a formar alguma coisa, ou quebrar alguma coisa. Beleza? Senhores, é isso. Sei que um pouco muito rápido, né? Era para ter feito isso um pouco antes, só que devido ao problema com a voz, não quis forçar. Então, deu pra gente fazer isso aqui hoje. Espero que tenha ajudado vocês. Se de alguma forma ajudou, dê aquele like que ajuda bastante a gente. Comenta aí. E a gente está retornando, certo? Um abraço, senhores. Boa sorte na prova do Enem. Tá? Estudem e até mais.